amigos do Museu Virtual da FEB. É com grande satisfação que apresento o Dr. Carlos Roberto Carvalho Darós, nosso palestrante de hoje. Historiador militar, escritor e pesquisador renomado. O Dr. Darós possui uma vasta experiência e um currículo notável. Com formação na Academia Militar das Agulhas Negras e mestrado em Operações Militares, ele é também licenciado e mestre em História, com especialização em História Militar. Alcançou o doutorado em História Social pela Universidade Federal Fluminense, com estágio doutoral na Bélgica, onde pesquisou a participação de estrangeiros no exército francês durante a Primeira Guerra Mundial. Membro de importantes instituições como o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O Dr. Darós é também pesquisador em centros de estudos em Lisboa e Bruxelas e integra o Conselho Editorial da Biblioteca do Exército. Sua experiência como professor o levou a diversas instituições militares e acadêmicas, tanto no Brasil quanto em Portugal e nos Estados Unidos. Realizou pesquisas em museus e centros de documentação em diversos países e publicou e organizou aproximadamente 12 livros de história militar. Prepare-se para uma palestra enriquecedora com o Dr. Carlos Darós. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite a todos os que estão aqui participando dessa transmissão. Boa noite a todos os integrantes do Museu Virtual da FEB, aqueles que nos assistem, aqueles que estarão assistindo essa apresentação posteriormente. Primeiras palavras são de agradecimento à equipe, a toda a equipe do Museu Virtual da FEB, agradecimento a Silmara, que nos fez esse convite para podermos estar aqui contribuindo com o conhecimento de uma pesquisa que nós recentemente desenvolvemos sobre a nossa Força Expedicionária Brasileira. Agradecer também aqui a equipe que nos apoia na boa execução desta apresentação. Como foi apresentado, o nosso tema nesta noite é um tema um pouco diferente dos temas que nós costumamos ver sobre a história da nossa Força Expedicionária Brasileira. Nós não vamos falar aqui de combates, não vamos falar aqui sobre a atuação vitoriosa da nossa Força Expedicionária, mas a nossa história nessa noite vai começar a partir do final da participação da FEB na guerra. Então, o nosso tema, como estamos aqui apresentando, fala de uma homenagem que o governo de Portugal, o governo português, fez à Força Expedicionária Brasileira por ocasião do regresso dos nossos pracinhas da Itália para o Brasil. Então, o nosso tema é esse, o desfile, as homenagens de Portugal à Força Expedicionária Brasileira. Nós vamos desenvolver essa apresentação de acordo com este roteiro didático que nós trazemos aqui. Vamos trazer uma breve perspectiva teórica sobre a qual foi desenvolvida essa pesquisa. Falaremos um pouquinho sobre a desmobilização da FEB. Falaremos sobre a gestação do desfile, como foi idealizado esse desfile em Portugal, esta homenagem. Vamos discutir a expectativa dos portugueses de receber as tropas da FEB ali em Portugal. Vamos tratar do desfile da FEB propriamente dito, ali nas ruas de Lisboa. Posteriormente, os ecos do desfile, as repercussões políticas que esse desfile suscitou em Portugal e, finalmente, vamos tecer algumas considerações e algumas reflexões finais. Como nós dissemos, essa apresentação ela é fruto de uma pesquisa desenvolvida há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, que foge bastante da historiografia tradicional da pesquisa sobre a FEB, que tem o foco principal nas unidades de combate, na campanha e nas vitórias da FEB. Ainda que existam outras abordagens também
sobre o tema. Mas nós vamos falar de um aspecto pouco conhecido da nossa Força Expedicionária Brasileira, abordando uma particularidade de uma unidade não combatente, uma unidade que era não divisionária na sua passagem por Portugal. E nós trazemos uma perspectiva que, em minhas pesquisas realizadas lá em Portugal, e também como integrante do grupo de pesquisa da Universidade de Lisboa, nós temos um consenso, tanto lá quanto cá, de que conhecemos muito bem as nossas histórias até 1822. Nós conhecemos bem a história de Portugal, até a nossa independência, e eles conhecem bem a nossa história até a nossa emancipação política. A partir daí, há uma percepção geral que parece que depois de 1822 nós nada sabemos, ou pouco sabemos, sobre a trajetória histórica de Portugal, e vice-versa, eles pouco sabem sobre a nossa história. E foi nesse sentido que nós procuramos abordar uma perspectiva teórica segundo o conceito da história conectada, trazendo novos olhares sobre a participação do Brasil na guerra. Eu trago aqui, como embasamento teórico, apenas dois autores bastante conhecidos, para tentar explicar um pouquinho o que vem a ser essa história conectada. Primeiro trago o historiador indiano Sanjay Subrahmanyan, é um dos mais conceituados expoentes aí da história global, que diz, dentre os seus estudos, que o historiador é como um eletricista. Ele usa essa palavra, até entre aspas, que deve reconectar as diferentes histórias nacionais, que permanecem isoladas, como quem conecta fios que precisam ser unidos para dar vazão à corrente elétrica, ou seja, a história. Já o historiador francês Romain Bertrand, ele diz o seguinte, que a história conectada contribui para a pesquisa histórica por meio do estudo das diversas culturas, bem como a dinâmica de circulação de pessoas, ideias, técnicas e recursos. Nesse sentido, a história conectada estuda as conexões reais e as interações entre comunidades que inicialmente se opunham geograficamente. Então, é sobre essa perspectiva desses dois autores e também de outros que nós desenvolvemos essa pesquisa de duas comunidades distantes geograficamente, Brasil e Portugal, de duas culturas parecidas, porém não iguais, mas que se conectam como esse fio que o eletricista utiliza para dar vazão à história. Então, nós vamos estudar a homenagem de Portugal à FEB de acordo com esse conceito teórico. E, como eu falei, nós vamos iniciar com o fim da trajetória da FEB na Itália. Só aqui um breve resumo, muito breve, já foi abordado em outras apresentações, e será em apresentações futuras essa temática desse slide, mas sabemos que o Brasil ingressa na guerra em 42, do século passado. A partir de 43 tem início a preparação da FEB, e a FEB atua na Itália a partir de meados de 1944 até o dia da vitória em 1945, em maio de 1945. Nós estamos, inclusive, nesse período, desde o ano passado e até agora, no início do ano, rememorando e celebrando os 80 anos da atuação da nossa Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália. Tivemos ali mais de 460 mortos, mais de 2.000 feridos, nas diversas ações de combate que a FEB tomou parte. Libertamos aproximadamente 50 cidades e vilarejos ali na Itália. E coroamos a nossa participação com o aprisionamento de uma divisão inteira inimiga, 148, e elementos de outras divisões alemãs e italianas. Quando o Brasil ele celebra a vitória dos aliados em maio de 1945, na verdade, a vitória
no Teatro de Operações do Mediterrâneo, ali na Itália, foi um pouco antes, alguns dias antes. As tropas brasileiras começam a se concentrar em Francolise, preparando-se para o regresso, de acordo com a disponibilidade de navios para trazer os soldados brasileiros para o Brasil. Aqui só uma observação: com o fim da guerra, houve a necessidade de uma grande desmobilização de aliados. Só o exército dos Estados Unidos tinha cerca de 11 milhões de homens e mulheres a serem repatriados para os Estados Unidos após o fim da guerra. Então, havia essa demanda e eram escassos os recursos. Mas, enquanto a FEB aguardava ali o retorno para o Brasil, o governo de Getúlio Vargas ele extingue a FEB ainda na Itália, ali em julho de 1945. E a FEB começa a ser desmobilizada. Assim como foi para os Estados Unidos em escalões, mediante a foi para os Estados Unidos, não, melhor dizendo, assim como a FEB foi para a Itália em escalões, em razão da disponibilidade de navios de transporte para levar as tropas, a FEB também retorna para o Brasil em 5 escalões, dando prioridade para retornar primeiro as unidades que foram primeiro. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra o retorno dos escalões da FEB para o Brasil após a guerra. E uma ilustração de um dos navios de transporte, o General Mix, empregados ali da Marinha dos Estados Unidos para o transporte das nossas tropas. E vamos abrir um parêntese aqui, antes de começarmos a tratar, propriamente dito, da concepção do desfile, a respeito da situação de Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. Portugal vivia sob um regime ditatorial, chamado de Estado Novo, desde a década de 30, de 1930. Era governado pelo general Oscar Carmona, que detinha o cargo de presidente da República, mas, na prática, a liderança política ela era desempenhada por Oliveira Salazar, o chefe do Conselho de Ministros, uma espécie de primeiro-ministro. Esse regime, chamado também de regime salazarista, em referência a Oliveira Salazar, ele nutria simpatia pelos regimes fascistas, italiano e alemão. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, embora houvesse uma simpatia, Portugal permaneceu neutro durante todo o conflito. Eu abro um parêntese aqui para lembrar que durante a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, entre 14 e 18, Portugal teve uma atuação muito efetiva no conflito, enviando para lutar na França um corpo de exército composto por 2 divisões, totalizando mais de 20 mil homens. Porém, agora, na Segunda Guerra Mundial, Portugal consegue manter a sua neutralidade. E, no curso da guerra, o governo português vai fornecer aos aliados a possibilidade de organizar, de instalar bases aeronavais na região dos Açores, era um território insular português, para realizar a patrulha antissubmarina do Atlântico. Então, embora houvesse uma simpatia política por regimes fascistas, na prática, Portugal fica neutro e acaba cooperando com os aliados durante a Segunda Guerra Mundial, na medida em que fornece bases para a aviação e a marinha aliada realizar patrulhas no Atlântico. Pois bem, quando surge, então, a ideia do desfile? A primeira referência que nós conseguimos mapear em nossa pesquisa sobre esse desfile, sobre alguma homenagem à FEB em Portugal, nós encontramos no jornal Correio da Manhã, no Brasil, jornal que circulava no Rio de Janeiro, então capital federal, em 25 de março de 1945, com a guerra ainda em curso. A guerra ainda estava em pleno desenvolvimento, os aliados, todas as frentes, pressionando os alemães contra
as suas próprias fronteiras, mas o Correio da Manhã publica uma carta aberta a Salazar, escrita por quem? Por um advogado português chamado Tomás Ribeiro Colasso, que era residente no Rio de Janeiro, um dos inúmeros portugueses moradores do Rio de Janeiro que integravam a extensa colônia portuguesa no Brasil. E nessa carta, ele defende uma homenagem de Portugal à FEB. E eu destaco aqui um trecho, quando ele diz assim: e quereria então que os admiráveis rapazes da FEB, defensores do puro direito, também nosso, o nosso aqui ele fala português também, no regresso passassem por Portugal, acolhidos pelo povo português, como ele sabe acolher seus heróis, desfraudassem eles a bandeira de Monte Castelo. Então, esse advogado português, ele levanta essa ideia, ele coloca no jornal de maior circulação do Brasil essa ideia de uma homenagem, de um desfile, de uma passagem da FEB em Portugal. Na verdade, uma homenagem de dupla via. Uma homenagem de Portugal ao soldado brasileiro, mas também um prestígio da tropa vitoriosa a Portugal ao desfilar ali em sua capital. E surge, então, um debate bastante intenso na imprensa brasileira. O próprio Correio da Manhã, ele traz um editorial anônimo de autoria desconhecida, questionando esse desfile, questionando essa homenagem. Quando ele diz assim, o título desse editorial era Certo ou Errado? Trazia duas visões a respeito desse desfile. E ele traz assim, o autor desconhecido: nos aspectos oficiais do caso, os pracinhas iriam, como heróis da luta antifascista, prestar honras a um governo fascista. Ele está falando aqui do governo de Salazar. Pioneiros da liberdade saudariam o chefe da censura à imprensa, falando de novo de Salazar. Vencedores da Alemanha desfilariam ante quem a ajudou. Esses, os ângulos errados. Então, a pessoa que fez esse editorial era alguém que, naturalmente, desempenhava uma oposição ao regime salazarista. Por outro lado, aqui no recorte que nós fazemos, ele diz de outra forma: por tudo isso, pondo o problema sinceramente em seus vários ângulos, em vez de sentenciar quanto a esse desfile da FEB em Lisboa, preferimos terminar repetindo as palavras iniciais. Estará certo? Estará errado? Então, vejam que houve a ideia dessa homenagem, mas houve também uma oposição aqui no Brasil. Mas fato é que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, recebe um convite formal do governo português para que a FEB fizesse esse desfile em Lisboa. E, efetivamente, começam as tratativas para a realização desse desfile. Então, é selecionada para desfilar na FEB, dentre aquelas unidades que estavam concentradas em Francolise, se preparando para retornar ao Brasil, uma unidade única na estrutura do Exército Brasileiro e da Força Expedicionária Brasileira: o depósito de pessoal. O que vinha a ser o depósito de pessoal? Uma unidade que reunia homens, o próprio nome já diz, né? Reunia pessoal que permaneceram durante a campanha da Itália treinando, se adestrando e se preparando para recompletar os efetivos das unidades de combate à medida em que as baixas, as mortes e os ferimentos fossem se produzindo. Para termos uma ideia, o depósito pessoal inicia a campanha da Itália com cerca de 9.000 homens e termina com cerca de 6.000, em razão daqueles que deixaram o depósito e passaram a integrar unidades combatentes à guisa de recompletamento. A unidade era comandada pelo coronel Mário Travassos, esse que está aqui,
na imagem, um dos oficiais de grande prestígio no Exército Brasileiro. Então, a decisão foi que um batalhão do depósito de pessoal iria representar a Força Expedicionária Brasileira na sua passagem por Portugal. Interessante que a expectativa dos portugueses era de que esse desfile se processasse em 14 de agosto, data na qual Portugal, o exército português, comemora a Batalha de Aljubarrota, um dos marcos fundadores do Estado português e uma data magna ali do exército de Portugal. Então, no dia 13 de agosto de 1945, ou seja, na véspera dessa batalha, o jornal Diário de Lisboa ele publica o seguinte: o contingente da FEB, cuja chegada é aguardada nesta capital para amanhã, aí eu separo aqui 14 de agosto, totaliza 2.309 homens que marcharão nas ruas de Lisboa. Então percebam que a expectativa de Portugal era que o desfile fosse no dia 14 de agosto. Porém, a realidade é que a tropa só saiu da Itália no dia 28 de agosto. E aí nós podemos perguntar, mas como que eles não tinham essa informação? Por que a imprensa portuguesa se enganou tanto na data? Porque, embora a guerra tivesse terminado, havia ainda a necessidade do sigilo do deslocamento de navios de transporte de tropa. Porque, mesmo com a guerra terminada, havia ainda a suspeita e o receio de haver confrontos esporádicos em regiões com menor circulação de informação. Fato é que o navio Duque de Caxias, o navio transporte de tropa número 1 da Marinha do Brasil, aqui não da Marinha dos Estados Unidos, ele traz um efetivo de cerca de 1.800 pracinhas do depósito de pessoal para o Brasil, com a missão de, no caminho, passar por Portugal, realizar um desfile, receber as homenagens do governo português e, em seguida, regressar finalmente ao Brasil. Então, é essa tropa do depósito de pessoal que vai deixar Nápoles, em 28 de agosto, a bordo do Duque de Caxias, tendo Lisboa como a sua primeira escala. Já chegando à época efetiva, agora, o dia 2 de setembro, já o momento em que esse navio está chegando a Portugal, agora na data correta, o mesmo Diário de Lisboa, né, nesse recorte que eu trago aqui na tela, ele traz a expectativa da sociedade portuguesa, mais do que do governo português, mas da sociedade como um todo, para o recebimento da tropa brasileira. Dizendo assim: de toda parte, acorrerão à orla do Tejo ondas de gente, braços erguidos, vozes vibrantes, para aclamar como irmãos, na língua dos que chegam, o orgulho da raça dos que o esperam. Então, aqui o jornal já traz a comunhão de cultura entre Brasil e Portugal, transmitida pela língua. Que melhores e mais belos galardões podiam, então, ostentar os homens que hoje nos visitam e que amanhã, ao lado de soldados portugueses, vão desfilar em grande parada perante a nação inteira. Então, havia uma grande expectativa por parte da sociedade pelo recebimento da nossa tropa. E, efetivamente, o navio Duque de Caxias, ele chega ao Rio Tejo. Quem conhece Portugal sabe que, chegando do oceano pelo Tejo, primeiro se aborda Lisboa passando por Cascais, e o navio ele fundeia em Cascais, ali no dia 2 de setembro, no início da tarde. Essa foto que eu trago aqui é uma foto desse fundeamento. O navio ele ancora ali, diante de Cascais, e ali ele recebe as primeiras homenagens. Nós podemos ver vários barquinhos aqui ao lado do navio, eram populares portugueses, parte da sociedade, e jornalistas
que se aproximaram do navio. Nós podemos ver a tropa brasileira aqui embarcada, a tropa da FEB, e eles começam a receber homenagens desses portugueses. E são realizadas as primeiras entrevistas de jornais portugueses a soldados brasileiros. Uma curiosidade, em razão da regulamentação da Marinha do Brasil na época, não foi permitido a nenhum desses jornalistas, nesse momento, embarcar no navio Duque de Caxias. Então, a entrevista foi feita no grito. O jornalista gritava, perguntando, e os brasileiros gritavam, respondendo. E essas entrevistas saíram publicadas nos jornais portugueses dos dias subsequentes. E no final da tarde, o Duque de Caxias ele levanta ferros, como diz a Marinha, né, recolhe sua âncora e parte para Lisboa, aonde atraca ali no início da noite. E no dia seguinte, o dia 3 de setembro de 1945, foi o dia selecionado para as homenagens de Portugal à FEB. E foi elaborado pelo governo de Portugal essa sequência de homenagens à Força Expedicionária Brasileira. Então, 10 horas da manhã, a condecoração da bandeira da FEB, a bandeira militar, a bandeira de guerra da FEB, a bandeira do Brasil, o nosso pavilhão nacional, com a medalha de ouro de valor militar, a mais alta condecoração concedida na época pelo Exército Português. Posteriormente, o desfile do contingente brasileiro, seguido por um contingente de cerca de 12 mil soldados do Exército de Portugal. Então, o Brasil, a FEB, abriria o desfile e os portugueses desfilariam em seguida. Por volta do horário de almoço, a consagração da bandeira do condestável. Nós vamos ver aqui no próximo slide quem era esse condestável, com a prestação de honras. Um almoço oferecido pelo presidente da República de Portugal, no Palácio de Belém. Mais ali, para o final da tarde, um concurso hípico em Cascais, em homenagem à Força Expedicionária Brasileira, com a assistência de oficiais brasileiros. Às 8h30, 20h30, jantares de confraternização para oficiais e sargentos brasileiros e portugueses, os oficiais na Escola do Exército e os sargentos no Batalhão de Barragens de Defesa Antiaérea. Finalizando, a partir de 22 horas, com um festival em homenagem à FEB nas ruas de Lisboa, uma feira popular. Então, uma programação que durou o dia inteiro, começando às 10 horas da manhã e entrando noite adentro, sendo que, nós vamos ver mais adiante, isso ocorreu no dia 3 de setembro, no dia 4 de setembro, o navio zarpou de Portugal com destino ao Brasil. Então, foi uma homenagem que durou um dia, mas um dia bastante intenso ali para homenagear a nossa Força Expedicionária. A homenagem, então, que não pôde ser feita na data da Batalha de Aljubarrota, foi realizada durante a cerimônia de consagração da bandeira do condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Foi um militar português, ali do período da história de Portugal, que mais tarde foi canonizado como santo pela Igreja Católica. Ele é chamado o Santo Soldado, ali em Portugal, ou o Soldado Santo, e foi consagrado como patrono da infantaria do Exército Português. Assim como o Brigadeiro Sampaio é o patrono da infantaria do Exército Brasileiro, o patrono da infantaria em Portugal é o Dom Nuno Álvares Pereira. E nós podemos observar, no slide anterior, naquela tabelinha, que o desfile, a homenagem se deu em locais de grande importância simbólica. Quem conhece Lisboa sabe que a Praça Marquês de Pombal, a Avenida da Liberdade, o Terreiro do Paço, o Palácio de Belém, o Rocio, são locais de extrema importância para os portugueses e para os lisboetas. Então, foi dada grande honra à Força Expedicionária Brasileira
por poder desfilar nesses locais de honra ali na capital de Portugal. E foi, então, designado o 3º Batalhão do Depósito de Pessoal e a Banda de Música da FEB. Essas duas unidades representariam o Brasil, a Força Expedicionária Brasileira, no desfile em Lisboa. Sob o comando do comandante do 3º Batalhão, o Major Joaquim Inocêncio Paredes, este militar que se encontra aqui à esquerda, sendo cumprimentado pelo presidente de Portugal, o general Oscar Carmona, totalizando entre banda de música e o 3º Batalhão um efetivo de aproximadamente 1.600 homens. E tem início, então, a cerimônia. Nós vamos verificar aqui uma série de imagens que são da guarda do Arquivo Histórico do Exército. Existem muitas imagens lá sobre esse desfile, sobre esta homenagem, e essa pesquisa iconográfica foi feita tanto na imprensa, mas principalmente, né, nesse acervo, nesse fundo ali da iconografia do Arquivo Histórico do Exército. E a primeira atividade, como nós vimos naquela tabela, foi a posição da medalha de valor militar, que nós colocamos aqui em detalhe, na bandeira do Brasil, a bandeira da Força Expedicionária Brasileira. Então, temos aqui o presidente da República de Portugal, o general Oscar Carmona, condecorando o pavilhão nacional no início das homenagens. E vemos o início do desfile. Ali, tendo início na Praça Marquês de Pombal, passando pela Avenida da Liberdade, com escoamento na Praça do Rossio. Então, vemos a guarda-bandeira da FEB, nessa imagem superior, e a banda de música da FEB. A banda era constituída pelas fanfarras do 1º, do 6º e do 11º, do 11 regimentos de infantaria, que compuseram a banda da FEB. Eu abro aqui um parêntese, não tem a ver com a nossa apresentação, mas faz referência. Recentemente, o Exército Brasileiro outorgou ao regente da banda da FEB, o capitão Franklin, o título de patrono do quadro de músicos militares do Exército Brasileiro. Até então, até o início deste ano, o quadro de músicos não tinha um patrono, e foi feito um estudo e foi aprovado pelo comando do Exército o capitão Franklin, regente da banda da FEB, como o patrono do quadro de músicos. E a banda de música estava comandada aqui nessa ocasião exatamente pelo capitão Franklin. Nós vemos aqui, então, o desfile da tropa na Avenida da Liberdade, o 3º Batalhão com as suas subunidades, as suas companhias, e à direita vemos o escoamento da tropa já no início, na entrada ali da Praça do Rossio, diante da estação de trem da Gare do Rossio. Aqui podemos ver um outro ângulo do escoamento no Rossio. Esse prédio com tapumes aqui fica ao lado da estação do Rossio, e podemos ver a quantidade de populares, nas outras fotos também, a quantidade de populares portugueses que se aglomeraram para assistir o desfile da Força Expedicionária Brasileira. Então, a sociedade portuguesa, ela se entusiasmou muito com essa homenagem, porque a tropa brasileira vinha vitoriosa da luta contra o nazifascismo na Itália. E ato contínuo, as tropas da FEB teve início um grande desfile de tropas portuguesas, cerca de 12 mil soldados do Exército e mais 2 mil integrantes da Força Aérea Portuguesa. Nesse desfile tomaram parte blindados, artilharia e aviação com desfile aéreo. Foi também uma demonstração de força do regime salazarista do Estado Novo. Nós vemos aqui à esquerda uma concentração de tropa portuguesa na Praça do Comércio, tropas de ciclistas, tropas de infantaria, e aqui um desfile de blindados, no caso aqui um blindado Cromwell, de fabricação britânica,
que equipava o exército português. Mais um instantâneo aqui do desfile português. Transportes de metralhadora Bren, de procedência britânica também, os chamados Bren Carrier, utilizados bastante pelos britânicos na Segunda Guerra Mundial. E à esquerda, 4 esquadrilhas de caças Spitfire, o icônico avião que foi utilizado pelos ingleses na Batalha da Grã-Bretanha de 1940. Então, a Força Aérea Portuguesa possuía cerca de 80 aeronaves Spitfires fornecidas pelos ingleses. E aqui um desfile aéreo também no contexto das homenagens à Força Expedicionária Brasileira. E, naturalmente, a imprensa, tanto de lá quanto de cá, repercutiram o desfile brasileiro. O Diário de Lisboa, no dia seguinte, ele, no dia do desfile, melhor dizendo, ele coloca: o povo já de se disposto a receber com simpatia os briosos soldados do Brasil, rendeu-se com o coração e com os sentidos à empolgante marcialidade da infantaria brasileira. Estabeleceu-se logo uma comunhão de sentimentos. E daí o entusiasmo em que algumas zonas, atingindo o delírio com que os brasileiros foram ovacionados. Isso foi publicado lá em Lisboa. No Brasil, o próprio Correio da Manhã, jornal que já nos referimos, ele colocou uma manchete sobre delirante aclamação popular. Desfilou ontem em Lisboa um contingente da FEB. E vem o jornal trazendo a reportagem completa, mostrando as impressões da sociedade portuguesa a respeito do desfile. Em seguida, um banquete oferecido aos oficiais da FEB no Palácio de Belém e a condecoração de 25 oficiais, tanto da FEB quanto da tripulação do navio Duque de Caxias, com medalhas militares portuguesas. A Ordem de Cristo, a Ordem da Rosa, a Ordem de Avis, várias condecorações do Exército Português. E nós vemos aqui, nessa imagem, o presidente Oscar Carmona condecorando alguns oficiais brasileiros, tanto da FEB quanto da nossa Marinha. Mas, para o fim da tarde, houve um concurso hípico em Cascais, com a participação de oficiais de cavalaria do Exército Português, com assistência brasileira. E no final da noite houve um festival popular em homenagem à FEB. Nós podemos ver diversas pessoas em trajes civis nessa foto, são cidadãos portugueses, e entremeados a eles vários militares da FEB em uniforme. Com um detalhe que nessa feira popular, nesse festival, havia comidas, havia bebidas, havia uma série de diversões. Para o soldado brasileiro era tudo de graça. O soldado brasileiro não precisou comprar nada, podia comer de graça, beber de graça e participar de todas as atividades. Então foi uma grande confraternização envolvendo nossos soldados e a sociedade portuguesa. Na manhã seguinte, dia 4, o navio Duque de Caxias ele deixa Lisboa, em direção ao Rio de Janeiro. Antes da partida do navio brasileiro, embarcou o general Pereira Coutinho, governador militar de Lisboa, comandante da guarnição de Lisboa, que fez um discurso agradecendo a presença da tropa brasileira e homenageando a vitória da FEB na Itália. Essa saudação foi seguida de um agradecimento do coronel Mário Travassos e interessante observar uma grande multidão de no cais, como nós podemos ver nesta imagem da partida do navio Duque de Caxias, sob os entusiasmados aplausos da população de Lisboa. Então vejam a multidão que se aglomerou para se despedir em festa da tropa da FEB. Esse desfile da FEB Lisboa, ele trouxe algumas repercussões, tanto em Portugal quanto no Brasil. Primeiro,
podemos observar uma adesão simbólica de Portugal à vitória dos aliados. Como vimos, Portugal ficou neutro, cedeu algumas bases aos aliados no Atlântico, ali particularmente nos Açores, mas ele, quando recebe uma tropa vitoriosa aliada desfilando e coloca o seu exército para desfilar junto, ele tem um simbolismo de uma adesão a essa vitória. Também demonstra uma capacidade de força do Estado Novo português. Então, eles mostram ali o poderio militar do seu próprio exército. E também o fortalecimento das relações bilaterais entre Portugal e Brasil. No entanto, já havia em Portugal, naquela época, e também fora de Portugal, como nós vimos aquele editorial que foi publicado no Brasil, aquele editorial cujo título era Certo ou Errado, que questionava, de uma certa forma, o desfile em Lisboa. Já havia em Portugal também algumas contestações ao regime de Salazar. E isso se processou também no plano cultural. Nós vemos que, em 1945, Getúlio Vargas ele é retirado do poder no Brasil e assume ali o general Eurico Gaspar Dutra, o então ministro da Guerra, como presidente. No ano seguinte, em 46, apenas um ano depois ali, ou meses depois, é gravado em Portugal um fado, uma música típica portuguesa, um estilo musical típico português, um fado chamado Já Marchava, interpretado por Amália Rodrigues, uma das divas da música portuguesa, uma das mais importantes e relevantes fadistas de Portugal, e que traz um caráter de união à causa dos brasileiros e portugueses na luta contra o nazifascismo. Lembrando que Portugal estava ali sob um governo ditatorial, sob a liderança de Oliveira Salazar. Então, esse fado ele traz uma crítica velada ao regime salazarista. Eu separei só um trecho aqui, que diz assim: já marchava com Portugal na mão. Brasil, vem cá ter comigo, que este fado é de união. Então, nessa crítica ao salazarismo, o autor desse fado, que é gravado por Amália Rodrigues, ele une a causa brasileira em ter retirado Getúlio Vargas, retirado um ditador, com a possibilidade de retirar um ditador em Portugal. Então, há uma crítica velada, é lógico, havia muita repressão e muita censura, mas há essa primeira crítica velada. Mas o regime salazarista, ele se prolonga durante muito tempo. Salazar, ele é sucedido por Marcelo Caetano, e ainda em 1972, ou seja, passados ali quase 30 anos do desfile em Portugal, a participação, a passagem da FEB por Lisboa ainda repercute, e repercute politicamente, agora não uma crítica velada, mas uma crítica aberta ao governo Marcelo Caetano. E nós vemos que apenas ali 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, vai ocorrer em Portugal a Revolução dos Cravos, que vai terminar, vai encerrar com esse regime salazarista e de Marcelo Caetano ali na sua esteira. Em 72 é gravado um novo fado, dessa feita gravado por Natália dos Anjos, esse fado de autoria de João Linhares Barbosa, chamado Nossos Irmãos. Para a gente entender, eu vou ler um pedacinho da letra aqui, mas para a gente entender esse fado, é uma conversa fictícia, naturalmente, mas uma conversa de um menino português com a sua mãe, também portuguesa, os quais teriam assistido ao desfile da FEB em Lisboa. Então, nós vamos ver aqui pela letra, e depois nós vamos ouvir o fado,
é um diálogo entre o menino e a mãe, os dois portugueses, falando sobre o desfile da FEB. E no final, o fado traz, mais uma vez, uma união entre os brasileiros que foram lutar pela liberdade com uma liberdade que era necessária em Portugal. Então, eu separei um trechinho aqui, também eu vou ler, que diz assim: o regimento passou de soldados brasileiros. E o menino perguntou: minha mãe, são estrangeiros? A mãe sorriu de maneira que ao filho pareceu de troça. Minha mãe, é que a bandeira que ali vai não é nossa. Nas cores não se assemelha. Tem um céu de muitas estrelas. A nossa é verde e vermelha, mas são lindas, qualquer delas. Aquela nobre bandeira de volta altiva da guerra é da nação brasileira, que é irmã da nossa terra. São nossos irmãos bem-vindos, são nossas as suas guerras. Até falam português, tal qual eu falo e tu falas. Então aqui é a mãe respondendo ao menino, né? E no final ela diz assim para o filho: marcham ali perfilados como se fôssemos nós. Os avós desses soldados foram os nossos avós. Está aqui ela levantando a herança comum, né? A herança cultural. Regressam de batalhar pelo direito, pela verdade, e acabam de conquistar nossa própria liberdade. Então vejam que esse fado ele é muito significativo, porque já passaram quase 30 anos do desfile, mas o desfile ainda ecoa, ainda ressoa na sociedade portuguesa, que aspira por uma liberdade que não tinha então, mas que os brasileiros foram conquistar na ponta da baioneta, ali na campanha da Itália. Então nós vamos ver agora, vamos ouvir uma gravação desse fado. Um regimento passou de soldados brasileiros e um menino perguntou: minha mãe, são estrangeiros? A mãe sorriu de maneira que ao filho pareceu de troça. Minha mãe, é que a bandeira que ali vai não é nossa. Nas cores não se assemelha, tem um céu, muitas estrelas. A nossa é verde e vermelha, mas são lindas qualquer delas. Aquela nobre bandeira que volta altiva da guerra é da nação brasileira, que é irmã da nossa terra. São nossos irmãos bem-vês, são nossas as suas galas, e até falam português, tal qual eu falo e tu falas. Marcham ali perfilados como se fôssemos nós, os avós desses soldados foram os nossos avós. Regressam de batalhar pelo direito, pela verdade, e acabam de conquistar nossa própria liberdade. E acabam de conquistar nossa própria liberdade. E também podemos verificar a relevância política do Brasil no pós-guerra, né, o capital político que o Brasil angariou, e esse desfile marca bem essa importância do Brasil.
o fortalecimento das relações bilaterais e a valorização dos laços históricos entre Brasil e Portugal. Então, a partir daí, houve uma grande aproximação entre os nossos países. E vamos aqui, então, assistir um documento muito importante da Cinemateca Portuguesa, algo parecido com o Museu da Imagem e do Som que nós temos no Brasil, mas é um documento histórico, o vídeo, uma filmagem original de época que retrata esse desfile da FEB em Lisboa, essas homenagens que nós abordamos aqui durante esta primeiro momento da nossa apresentação. Você sabe de onde eu venho, venho do mundo do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu bonal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu venho da minha terra, da Casa Branca da Serra, e do lado do meu sertão. Venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Braços monos de Moema, lábios de mel de Iracema, estendidos pra mim. Ó minha terra querida, da Senhora Aparecida, e do Senhor do Bom Fim. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu bonal, a água do meu
azul mais dourado, amarelo, no azul mais cheio de luz, cheio de estrelas prateadas que se ajoelham deslumbradas, fazendo o sinal da cruz. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu jornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Bom, nós podemos ver, então, esse documento histórico que mostra o vídeo original do desfile da FEB em Lisboa. Toda essa pesquisa ela já foi publicada, está disponível na Revista Portuguesa de História Militar, número 4. É um periódico editado pelo Ministério da Defesa de Portugal, num dossiê que foi organizado à época, em junho de 2023, sobre a participação de Portugal no contexto da Segunda Guerra Mundial. Nós fizemos a pesquisa e apresentamos o texto que está disponível nesse link para consulta online dos trabalhos. E não poderia deixar de homenagear, como faço sempre que falo sobre a FEB, em alguma oportunidade, o primeiro-tenente Pefane Darós, meu avô, pai do meu pai, que lutou na Força Expedicionária Brasileira, integrando inicialmente o depósito de intendência da FEB e, posteriormente, a companhia de intendência da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Meu avô seguiu para a Itália segundo-tenente, foi promovido a primeiro-tenente lá, seguiu no 3º escalão e voltou no 5º escalão. Voltou no final, no último, já, se eu não me engano, em outubro de 1945. Seguiu carreira até o posto de coronel, passando a reserva em 1970 no posto de general. Então, a minha homenagem a todos os febianos, aí na pessoa do meu avô, é um orgulho da nossa família ter um integrante da Força Expedicionária Brasileira na nossa raiz, na nossa ascendência. E, para finalizar, nós sempre trazemos a mensagem que talvez seja a razão de ser do nosso museu virtual. É que a cobra fumou e continua fumando e vai continuar fumando enquanto nós estivermos por aqui zelando pela memória da FEB, ensinando as gerações futuras, os jovens, os colégios, os alunos, e transmitindo valores que a nossa Força Expedicionária tem para cada um de nós. E nesses 80 anos, o lema que o próprio Exército Brasileiro selecionou, nossos heróis jamais serão esquecidos. E eu encerro assim a nossa apresentação, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui nessa jornada, nessa noite, e me colocando já à disposição de todos para debates, para dúvidas e para qualquer coisa. Muito obrigado e estamos à disposição. Coronel Darós, muito obrigada pela sua belíssima explanação, muito emocionante saber que os nossos irmãos portugueses, na esperança de também de liberdade, né, recepcionar os nossos jovens soldados depois da vitória, né? E emocionante, muito emocionante o fado
esse último que o senhor passou para nós, que nos passa, né, pela voz, pela letra, certa comoção, e que resume, de fato, o sentimento daquele povo, que ainda permaneceu quase 30 anos a mais, né, naquela ditadura. Eu só tenho a agradecer, e neste momento eu vou abrir para questões, né, e depois vamos pedir os links dos vídeos para nós fazermos a edição. Tá? Muito obrigado. O Jomar Giostre ergueu a mãozinha aqui, quer falar, fazer alguma pergunta, Jomar? Sim, parabenizar o professor Darós pela excelente palestra. Eu tenho uma dúvida, assim, que é mais uma curiosidade. A FEB, quando desfilou lá em Lisboa, ela desfilou sem armas, assim, sem desarmada? Sim. O armamento é somente para a guarda-bandeira e para os oficiais. Então, o desfile foi desarmado. Perfeito. Obrigado. Professor Giovanni? Boa noite a todos, boa noite. Redundância elogiar aqui as palestras do Coronel Darós. A questão da FEB estar desarmada lá em Lisboa, o deslocamento do fronte, né, e para a retaguarda, a tropa ia desarmada, né, seguia o padrão dos Estados Unidos. Mas a palestra foi muito interessante, eu tenho pouco conhecimento a respeito desse desfile da FEB. Quero aproveitar esse momento aqui só para falar alguma coisa sobre a ligação do Brasil e Portugal antes da FEB, né? Porque o Roosevelt tentou fazer o Brasil enviar tropa para os Açores por 2 vezes, em 41 e em 1943. Ele tinha uma preocupação muito grande com os Açores, que a região dos Açores é mais próximo de Washington e Nova York do que o Havaí. Se olhar o mapa, os Açores ficam mais próximos da capital dos Estados Unidos do que o Havaí, que foi atacado pelo Japão. Então, ele tentou por 2 vezes convencer o Getúlio a enviar uma tropa para os Açores em 41 e em 43. Um dos motivos é a localização estratégica dos Açores e também a ligação de Portugal, o fornecimento de tungstênio de Portugal para a Alemanha nazista. A Espanha e Portugal, que ficaram neutros na guerra, eles forneciam tungstênio para a Alemanha nazista, e o tungstênio utilizado na fabricação do projétil da arma para o blindado, né? Para o canhão do blindado. Só que em 43, no encontro lá em Natal, o Roosevelt tocou no assunto dos Açores outra vez e não foi para frente. Alguns meses depois, a divisão de planos de guerra dos Estados Unidos, eu tenho um relatório que eu consegui das pesquisas do arquivo do presidente Roosevelt, não recomenda o emprego de tropa brasileira nos Açores, porque eles não confiavam, eles achavam que o brasileiro tinha uma forte ligação com Portugal e que a operação militar, com a presença do Brasil, o sigilo dele ia ser quebrado. Então, a divisão de plano de guerra, eu encontrei isso no relatório, ela não recomendava o emprego de tropa brasileira nos Açores, em caso de uma ação militar, não uma ação pacífica, porque existia uma forte ligação entre Brasil e Portugal, histórica, né? Brasil e Portugal, que foi demonstrado aí de maneira brilhante na apresentação do Coronel Darós. Os portugueses reconheceram o esforço da FEB na Itália. Lamentavelmente, né, o Coronel Darós falou a parte que eu considero que foi um desastre, que foi a desmobilização da FEB no continente europeu, e eu preferia que a FEB tivesse ficado na Europa, tivesse ficado lá na Áustria, como foi convidado, e, infelizmente, o próprio comando da FEB e autoridades do Itamaraty e do governo Vargas fizeram de tudo para a FEB
retornar para o Brasil. Tudo que aconteceu aqui no Brasil, para mim, a FEB tinha que ter ficado na Europa. Melhor se tivesse ficado lá na Europa, na Áustria, até 1955, junto com os Estados Unidos. Nós veio para o Brasil e, lamentavelmente, a gente sabe o que aconteceu aqui. Então, eu só queria fazer essas colocações e elogiar, mais uma vez, a palestra eu desconheço algum trabalho ainda sobre esse desfile da FEB, né? Eu nunca tinha visto nada a respeito. Eu tinha ouvido falar, mas assim, não tinha visto o trabalho. Meus parabéns pela atuação. E mês que vem eu estou te mandando um artigo lá para a nossa revista. Boa, estamos aguardando. Obrigado aí pela contribuição. Só acrescentar que os Açores, assim como o arquipélago de Cabo Verde, as 9 ilhas que compõem Cabo Verde, são consideradas, aí, em termos geopolíticos, como a cintura do Atlântico. É o local onde o Atlântico se estreita entre a América do Sul e a Europa, e desde a época das grandes navegações, da expansão marítima, é a região intermediária, né? Até hoje, tá aqui o André Cabral está aqui presente, pode confirmar. E tem uma base lá ainda. Isso. Tem a base americana lá ainda. Até hoje é local de alternar voo em caso de travessia do Atlântico, né? Passa em cima do Cabo Verde, Açores é uma posição muito estratégica, especialmente num conflito atlântico, né? Num conflito Atlântico-Sul, onde de um lado tinha Estados Unidos, Canadá e Brasil como único país que enviou tropa, e do outro lado o teatro da África do Norte e a entrada do Mediterrâneo e a própria Europa Ocidental, né? Então, os Açores eram muito importantes mesmo e, como o nosso amigo lá te fala, encontrou em suas pesquisas aí, vasta documentação que mostra essa intenção inicial em deslocar tropa brasileira para os Açores, mas que acabou não ocorrendo. Mas muito obrigado aí pela contribuição. André, por favor. Boa noite, Coronel Darós, boa noite, Simara, ela te fala, Raul, Socorro e demais colegas aí. Parabéns, Darós, por mais uma vez estar compartilhando seu trabalho, sua pesquisa com a gente. É inspirador a gente continuar pesquisando sobre a FEB, é um bom norte para ver a metodologia que você utiliza, sempre com fontes confiáveis e passando da melhor maneira possível. Eu não pude chegar um pouco antes, cheguei um pouquinho atrasado na reunião. Eu queria ver se quando tiver uma previsão de quando for disponibilizado, eu queria ver desde o começo, né? E também eu queria ver se podia compartilhar com o próximo adido militar brasileiro, que é o coronel Leandro César. Ele foi o comandante lá do batalhão em Aracaju, 28BC, e ele é um grande fomentador da história da FEB. Ele fez a reinauguração do espaço cultural e convidou o nosso grupo para participar, e nosso acervo, 80% dele está lá no espaço cultural do batalhão. E é um cara que está indo para de dança, se eu não me engano, se é junho ou julho. E sem sombra de dúvida ele vai gostar de conhecer esse material. Obrigado, André. Com certeza. Depois da edição, né, que vai ficar disponível. E eu vou enviar também depois aí no grupo, além dos links dos 2 vídeos que eu utilizei, vou enviar o link para a revista portuguesa de História Militar, trabalho. Quem quiser. Excelente. É lógico que na escrita a gente coloca mais detalhe do que no falado aqui, né? Então lá tem mais detalhes aí, tem as fontes, tem as referências, tem tudo aquilo que pode basear pesquisas futuras. Obrigado. Obrigada, André. Socorro. Parabéns, foi excelente. E eu tive uma grande surpresa, né? Porque, em que pese a neutralidade, saber que você deu espaço para ter uma base de apoio para os aliados foi uma grande surpresa, eu não sabia disso, né? E eu acho interessante que a gente tenha esses recortes sobre a FEB, porque a gente realmente não domina tudo, né? Então, são assuntos específicos, né? E parabéns, gostei muito, muito. Muito obrigado. A FEB, em que pese ter sido um período curto, né? Alguns meses de operação, mas existem muitos olhares sobre a FEB, né? Que às vezes fogem daquela historiografia de combate que
ou de preparação também, tem muitos trabalhos sobre a preparação, né? Mas existem olhares diferentes. Eu tenho um colega de turma, por exemplo, que a dissertação de mestrado dele, até de repente a gente pode até convidar ele para vir falar aqui, foi sobre a alimentação da FEB. A alimentação desde o navio, aqui, a dificuldade de se adaptar com a comida americana, as adaptações que o soldado brasileiro, o cozinheiro brasileiro fez para que a comida americana se tornasse palatável ao paladar brasileiro durante a guerra e no pós-guerra. É um trabalho bem interessante. A gente pode depois aí articular para ele fazer uma fala aqui. Mas, assim, são muitos olhares, são muitas questões que ainda precisam ser explorados. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Todo mundo fala aí da Task Force 45, né? Força Tarefa 45, sobre cuja subordinação foram realizados os 2 primeiros ataques a Monte Castelo, que não foram bem sucedidos. Essa Força Tarefa 45, ela era uma brigada de artilharia antiaérea americana, que já não tendo mais aviões alemães nos céus da Itália, praticamente, e havendo uma necessidade grande de tropas de infantaria, ela foi transformada em tropa de infantaria. E foi debaixo dessa força que a FEB teve início nos 2 primeiros ataques, aqueles ataques de novembro, mal sucedidos contra Monte Castelo. E eu consegui a fonte primária, né? O historiador vai muito na fonte primária, né? A gente corre atrás. Os arquivos, a história oficial dessa força-tarefa, a FT-45. Eu estou trabalhando numa pesquisa aí, devo em breve produzir um artigo sobre essa Força-Tarefa 45, que foi criada antes da FEB, e que, depois dos ataques mal sucedidos a Monte Castelo, ela prosseguiu em outro contexto ali do 5º Exército até ser extinta. Então, são coisas que a gente lê, né? Mas tem muita coisa além do que a gente lê. Então, se a gente cavar esse terreno, cavar essa trincheira e saber aonde buscar as fontes, né? Tá aí o Lati fala, para não me deixar mentir, saber aonde buscar as fontes, a gente acha muita coisa e tem muita coisa a ser produzida sobre a FEB ainda. Né? Essa é a parte boa da coisa. O Darós, olha só, tem um livro, eu tenho uma biografia aqui do Oswaldo Aranha, do Stanley Hilton. Stanley Hilton. Ele chega a falar que o Oswaldo Aranha estava defendendo um ataque brasileiro aos Açores. E que não houve esse ataque porque houve a interferência do governo inglês. Porque os americanos queriam ocupar os Açores por bem ou por mal, as ilhas, né? O Roosevelt conhecia os Açores da época que ele fez subsecretário de Marinha na Primeira Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos. Só que o Oswaldo Aranha chegou a falar isso, eu não sei como é que ia ser esse ataque, né? Não sei como é que seria isso. Mas o governo inglês, que tem uma relação, você sabe melhor do que eu, uma relação antiquíssima com os ingleses, interferiu e o governo português acabou concordando com a utilização pelos aliados de forma, vamos dizer assim, de forma pacífica, né? A ocupação dos Açores e utilização na guerra sem a necessidade de uma intervenção militar. Mas o Oswaldo Aranha chega a falar, no livro do Stanley Hilton, ele descreve isso, que o Brasil pensou o Oswaldo Aranha uma atuação militar, não sei com quais meios, teria que ser com o apoio dos Estados Unidos para invadir os Açores. Eu estava lembrando disso aqui agora, né, dessa questão dos Açores, e eu falei, né, que até hoje eles têm base nos Açores, os americanos têm base nos Açores até hoje. E uma coisa importante que foi falada aqui, você falou aí do alimento, da alimentação da FEB, e eu há pouco dia estava conversando com o César Campiani, dá para escrever aqui uma barça da FEB sobre o fardamento da FEB. Sim, sem dúvida. Uma barça. Não é um livro, não, é uma barça, daquela barça com o livro do ano, inclusive. Porque a quantidade de gente errando o uniforme até os dias de hoje, inclusive unidade do próprio Exército,
essas reencenações aí, é uma longa história, essa questão do fardamento, que continua até hoje, né? Porque os caras continuam, algumas vezes, colocando o fardamento errado nessas reencenações. E eu comecei uma pesquisa agora. Eu comecei uma pesquisa agora dentro da minha família, aí, né, com meu tio, que é vivo ainda, sobre o laboratório de fardamento que o meu avô implantou no pós-guerra. Que você falou lá em Vinhedo, comentou a respeito do seu avô. Isso, lá em Montes Claros. Isso. Montes Claros, você comentou isso. E o meu avô implantou esse laboratório de fardamento em São Paulo. Esse laboratório ele existe até hoje, né? Existe até hoje no Exército. Mas eu estou começando a pesquisar isso com a família. Não tem muita coisa escrita, não. É muita fonte oral e fotografias. Mas eu lembro que você comentou isso lá em Montes Claros. O meu avô foi aos Estados Unidos, depois da guerra, para fazer o curso de laboratorista de fardamento. E depois ele voltou, lá já tinha. E implantou no Brasil, em seguida, na década de 50, se eu não me engano. Porque o uniforme não é o uniforme da FEB, o uniforme do Exército, ele era inadequado, já se sabia que ele era inadequado para o fronte ali, desde 1943, quando os observadores militares foram para o norte da África. Eles viram que o nosso uniforme não servia para... E o comando do Exército foi alertado e nada foi feito. Então, existem histórias e mais histórias a respeito disso. Aí você falou da alimentação, eu lembrei do fardamento. E também cabe aí uma obra sobre isso. Obrigado. Perfeito. Eu passo a palavra agora para o Raul, por favor. Oi, obrigado, Silmara. Boa noite, Silmara. Chegou depois. Boa noite novamente a todos que já estavam na sala. Ao amigo e confrade também, né? Vários confrades aqui reunidos hoje. André Cabral, novo confrade do IGHMB. Na verdade, eu gostaria de parabenizar inicialmente, né, a fala, a brilhante palestra do Coronel Darós. Na verdade, eu não queria fazer nenhum questionamento, nenhuma pergunta exatamente, mas pensei em alguns comentários. E aí, caso eu cometa algum deslize, por favor, coronel, qualquer outro pesquisador, colega aqui presente, por favor, me corrija. Uma das coisas que eu considero mais interessantes em torno da Segunda Guerra Mundial é esse cruzamento constante que existe entre os regimes democráticos e ditatoriais a todo momento, né? Se nós considerarmos que a União Soviética de Stalin, que era uma ditadura, lutou ao lado das democracias ocidentais contra outras ditaduras europeias, né? Por exemplo, quando nós consideramos que o Brasil era uma ditadura, porém enviou uma tropa para libertar um continente que estava sob jugo de outras ditaduras. E agora, quando o Coronel Darós trata do desfile em Lisboa, um país que vivia sob a ditadura convida outro, uma tropa de um país também em semelhante ditadura para desfilar em suas ruas, enfim. Isso é um aspecto muito interessante. Ainda vou escrever alguma coisa sobre isso em algum momento. Outra, mais exatamente sobre a FEB, interessante como tanto em 1945, né, através do depósito de pessoal, mas também em 1960, quando os restos mortais dos expedicionários são trasladados para o Rio de Janeiro, tanto os vivos quanto os expedicionários mortos, eles passaram por Portugal, né? Me corrija se eu estiver enganado. Isso é talvez uma coincidência e bastante interessante, ao meu ver. Outra questão é sobre o comportamento da própria imprensa brasileira à época, né? Criticando, parte dela criticando o fato dos febianos desfilarem em Portugal, um país fascista, seguia os moldes fascistas, sendo que essa própria imprensa brasileira, certamente controlada pelo DIP, pelo regime aqui, de uma forma míope, né, talvez não percebesse, ou não queria perceber o que estava acontecendo aqui dentro do Brasil.
né? Outra questão que me chama a atenção foi justamente esse convite que o governo português fez ao governo brasileiro para que a FEB desfilasse. O coronel apresentou de forma muito apropriada todos os motivos que levaram a isso, mas que poderia ter sido um tiro no próprio pé, como de certo modo foi. Eu acho que não a curto prazo na época, mas isso talvez na época tenha alimentado de alguma maneira o desejo de parte dos portugueses por sua libertação, né? E outra, por fim, só para terminar, o fato de que a FEB, enquanto tropa já desmobilizada na Itália, né, uma tropa desmobilizada, ela desfilou em Portugal, né? Eu acho que quando esse desfile acontece, a tropa, pelo menos no papel, ela já não existia mais, né? A unidade, a primeira divisão de infantaria expedicionária, ela já não existia mais, mas fez o seu desfile. Bom, era isso assim, que eu queria pontuar. Me corrijam caso eu tenha cometido algum deslize. Mais uma vez, Coronel Darós, meus parabéns. Muito obrigado, Silmara, pelo espaço. Não, tudo correto. Obrigado pelas observações. Só destacar que na passagem dos restos mortais em Portugal, em 1960, houve um acidente aéreo, onde a aeronave fez um pouso de emergência que provocou um incêndio, e houve um trabalho ali por parte de integrantes da Força Aérea Portuguesa para preservar as urnas que traziam os restos mortais. Inclusive, um cabo da Força Aérea Portuguesa foi condecorado aí pelo governo brasileiro pelo trabalho dele de entrar na aeronave, nos restos da aeronave em chamas, né, para salvaguardar essas urnas. Tem até um trabalho que saiu recentemente numa revista do INCAE, revista chamada Ideias em Destaque. Saiu aí ano passado, falando sobre esse cabo. Depois foi promovido a sargento e foi condecorado pelo Brasil, pela FAB, inclusive, se eu não me engano, com a Ordem do Mérito Aeronáutico e pelo Ordem do Mérito Militar por ter arriscado a sua vida aí para resgatar essas urnas, né? Mas as observações são realmente pertinentes. Essa questão do tiro no pé, eu concordo com você. A gente, quando vê aquele fado de 1972, né, trazendo à memória o desfile, que foi a convite do governo de Salazar, não foi uma imposição de ninguém, foi um convite, e no ano seguinte, ali, Marcelo Caetano ele cai pela Revolução dos Cravos, né? Então, realmente nessa escala aí de, não digo nem longa de duração, mas de média duração, concordo plenamente aí com o tiro no pé que os portugueses deram. Mas, de uma certa forma, a FEB contribuiu aí para a liberdade também ali do povo português. Obrigada, Raul. Passamos agora para o Coronel Júlio Zari. Boa noite, Coronel Carlos Darós, parabéns pela palestra, boa noite a todos. Esse é um tema que não é muito de conhecimento do público, né? Esse desfile que teve em Portugal. Eu descobri por acaso, quando eu comecei a colecionar no Rio de Janeiro, apareceu um álbum do desfile da FEB em Portugal. Aí eu falei, FEB desfilou em Portugal. Aí que eu fui ver o que aconteceu desse... uma parte, né, do pessoal da FEB que desfilou lá em Lisboa. Muito bacana, as imagens são muito bacanas, palestra muito bem proferida. Teve um trabalho em 2015, que também falou isso aí, feito pela Aditância Brasileira em Portugal, pelo Coronel Casale, que estava lá na época como adido. Só que eu acho que essa edição não tem online, eu acho que só foi impressa. Eu fui um dos autores e eu mesmo não tenho uma das edições aí dela. Mas eu não escrevi sobre o desfile, mas acabou que entrou no livro que foi sobre isso aí, né? Não sei quantos anos agora, da passagem da FEB lá por Portugal. Mas uma questão interessante, que eu não vi o início da palestra, mas Portugal e Espanha, eles estavam neutros, né, na Segunda Guerra Mundial, e não sei nem como é que conseguiram manter essa neutralidade durante o conflito, mas é interessante, assim que acaba, Portugal querer fazer essa deferência aí, porque essa neutralidade deles, na minha opinião, foi meio estranha, né? Conseguirem ficar de fora
dessa guerra na Europa, e aí depois que viram que um certo lado venceu a guerra, quiseram acolher um dos aliados ali como desfile, né? Mas qual é a opinião do senhor em relação a essa neutralidade aí e essa meio que mudança de atitude, já que o presidente lá na época era meio que um ditador, né, salazarista? Essa mudança de atitude aí quando finaliza a guerra e essa passagem da FEB por lá. E obrigado novamente. Obrigado aí pela colocação. Bom, essa neutralidade ela foi costurada, né? Principalmente por Franco, na Espanha. Né? Franco ele tinha uma relação muito próxima com o nazismo, com Hitler, mas Hitler ele tentou atrair a Espanha. Houve a Guerra Civil Espanhola no período pré-Segunda Guerra, que serviu como um laboratório, né, técnico e tático para a Blitzkrieg, que seria colocada em prática em seguida, mas Franco conseguiu manter a Espanha fora. E Portugal, como sendo um local isolado entre a Espanha e o mar, também conseguiu essa neutralidade. O governo de Salazar tinha realmente muitas simpatias pelo fascismo. A atuação de espionagem em Lisboa foi muito intensa durante toda a guerra. Existem alguns trabalhos até publicados sobre isso. No Brasil, creio que não, mas em Portugal, sim. Tem vários trabalhos publicados sobre a espionagem, tanto do eixo quanto aliada, em Portugal. Portugal foi um centro de fuga, podemos dizer assim, de populações perseguidas pelo eixo, população judaica. Muitos judeus conseguiram fugir da Alemanha e de países ocupados via Portugal, né? Via Portugal. Mas, num determinado momento, Portugal acaba cedendo as bases nos Açores, para os aliados. Então, como você falou que perdeu o iniciozinho da palestra, a gente comentou sobre isso. Embora fosse um país com simpatias ao fascismo, havia até esteticamente muita coisa de fascismo ali, né? A Legião Portuguesa, muito semelhante à juventude hitlerista e outras estéticas fascistas, mas no decorrer da guerra, ainda não só no final, mas durante a guerra, por pressão ou por alinhamento político, visualizando o rumo que a guerra ia tomar, Portugal acabou cedendo base nos Açores, que era uma região estratégica muito importante para dominar ali a patrulha do Atlântico. Então, não foi só um ato final assim de chamar uma tropa brasileira. Durante a guerra mesmo, acho que a partir de 1943, final de 43 para 44, a Portugal já cedeu essas bases ali. E a Força Aeronaval Americana, né, esquadrões aéreos da Marinha Americana e também esquadrões navais começaram a operar a partir dos Açores. Mas houve, sim, esse debate. Na imprensa brasileira foi debatendo se deveria ou não fazer esse desfile, mas o Brasil foi convidado e participou, e como nós abordamos na apresentação, de uma certa forma, o regime salazarista procurou se apropriar da vitória do Brasil, né, e buscar uma aderência com a vitória aliada ali. Convido o Marcos Renaud para fazer suas questões. Não tem questão, não. Quero parabenizar o Darós pela excelente apresentação. Como o Zari tinha dito, é um tema muito pouco explorado, muito pouco conhecido. Então, poxa, foi realmente muito bom, como você, Silmara, falou, trazendo até emoção para a gente ver os nossos combatentes desfilando lá na Avenida da Liberdade, lá em Lisboa. Parabéns, Darós. E eu quero complementar a informação do Zari ali, ó. O material que ele falou é esse aqui, que foi produzido pela Aditância lá em Portugal, em 2015, pelo Casale, né? Está aqui. E tem uma medalha, uma placa que eles fizeram também, falando sobre isso. Ó. Lembrando uma passagem dos brasileiros por lá em 1945. Era só isso que eu tinha para acrescentar. Parabéns, Darós. Muito obrigado pela sua palestra. Eu que agradeço. Muito obrigado, Renaud. Só fazendo um gancho aqui, o próprio Mascarenhas de Moraes, ele também insistiu para que na volta, parte da FEB, uma parte muito pequena, né, não uma tropa para desfilar, mas que a FEB retornasse por Recife, por Pernambuco, para
participar de algumas homenagens ali nos Montes Guararapes, né? Ali onde é a gênese do Exército Brasileiro. Então, também houve essa preocupação, no caso, uma preocupação interna. Lembrar que Mascarenhas, quando foi convidado para assumir a FEB, ele comandava aqui a 7ª Região Militar, aqui porque eu estou falando do Recife hoje, né? É a 7ª Região Militar. Então, houve também essa preocupação e simbolismo de trazer a FEB para o Brasil, ou parte da FEB ali, ou uma cerimônia via Montes Guararapes. Muito obrigada, Darós, Marcos. O Giovanni, alguma consideração, Giovanni? O Júlio falou da Península Ibérica, tem esse livro aqui, ó, que é sobre Portugal na época da Segunda Guerra Mundial. E a questão de Portugal e Espanha ficarem neutros na guerra é aquela situação complicada, né? Ficaram em cima de ovos, porque a Alemanha tinha plano para invadir Portugal, que tinha a Operação Félix, que é a Península Ibérica, invadir a Península Ibérica, e a Operação Isabela, que era para invadir a Espanha. Então, eles tinham que ficar atendendo, em parte, às necessidades da Alemanha, porque tinha a ameaça deles serem invadidos pelos alemães. E o Franco, a gente tem que falar a verdade, o Franco tinha uma dívida com Hitler. As tropas marroquinas do Franco foram transportadas da África para a Espanha em aviões se eu não me engano, da Regia Aeronáutica e da Luftwaffe. E depois a Luftwaffe ajudou ao Franco. A Legião Condor. A Legião Condor do Hugo von Sperner, né? A Guernica, né? Bombardeado, jogaram bomba em Guernica, aquele quadro do Picasso. Então ele tinha uma dívida. Ele tinha uma dívida com Hitler, e o Hitler passou a ter horror do Franco. O Franco conseguiu enrolar o Hitler, não atendeu os anseios. E o Hitler chegou a comentar que era preferível perder 2 dentes da boca do que ter uma reunião com o Franco. Parece que tem uma história assim. Ele chega a falar uma coisa dessa. Mas mesmo assim, os espanhóis ainda mandaram tropa para a Rússia, né? Teve o corpo espanhol que lutou na União Soviética. Foi a 250 Divisão de Infantaria, Divisão Azul, lutou na União Soviética. General Buños Grandes era o comandante dessa tropa. Eles foram lutar lá na União Soviética. Uma divisão de 20 mil homens. Mas arrastar a Espanha para a guerra e fazer a Espanha conquistar Gibraltar, que era um problema sério para entrar no Mediterrâneo, eles não conseguiram, não. Era essa colocação que eu queria fazer. Obrigado. Jomar, está com a mão levantada, Jomar? Eu ia comentar sobre a divisão azul, mas o Latifala já deu tudo, falou tudo que tinha que ser falado. E o professor Darós também. Obrigada. Obrigado. É interessante que nesse contexto do fascismo, né, na Segunda Guerra Mundial, os alemães, os japoneses também, mas os alemães principalmente, lançaram mão de voluntários fascistas de diversos países. A última unidade em Berlim, em 1945, a se render para os russos, já no final, foi um batalhão de franceses, da divisão Charles Magno. Então eu tive a oportunidade de morar na Bélgica 1 ano, de estudar lá. Havia lá também a divisão Valônia, que era de fascistas. Leon Degrelle, né? Então, praticamente todos os países, até na Inglaterra, tinha voluntários fascistas. Oswald Mosley. Exato, que lutaram pelo exército ou pelas SS alemãs. Lá no Oriente, teve a divisão indiana, o Exército Livre Indiano, que lutou pelos japoneses contra os ingleses também. É muito comum, foi muito comum isso na guerra, esses alinhamentos ideológicos, né? Extranacionais. O Chandra Bose, lá na Índia. O Darós, quando a gente estuda a guerra da Ucrânia e volta na Segunda Guerra Mundial, milhares de ucranianos lutaram pelo exército alemão. Sim.
milhares, não são centenas, são milhares de ucranianos. Um dos principais generais do exército russo, o general Vatutin, é um general que tinha uma cara de porquinho, ele parecia um porquinho mesmo, mas ele era um grande general. Não saiu marechal porque ele foi assassinado em 1944, olha o que eu estou dizendo, pela guerrilha ucraniana, do tal de Stefan Bandera, que era o líder ucraniano contra a ocupação da União Soviética na Ucrânia. Então, essas alianças, né? Essas alianças, tropa soldado inglês lutando pelo alemão, o francês da Charlie Alemanha lutando pelo Hitler, isso era muito comum durante a Segunda Guerra Mundial. Era isso. Obrigada, Giovanni. André? Olha, acabei não cumprimentando o Coronel Zari, que tem nos ajudado aí numa consulta aqui recente. Marechal Renault aí também, o nome dele aqui, eu não sabia que era o Renault que estava aí também. E sobre essa observação do Mascarenhas de Moraes na 7ª região, eu sempre comento nas palestras que em agosto, quando teve os torpedeamentos em Sergipe, a primeira mensagem de rádio e telégrafo partiu de Estância, estado interior de Sergipe, para a 7ª região militar, porque tinha o 7º GAD estava a bordo do Baipendi. E alguns oficiais, eles conseguiram chegar à instância e mandaram o primeiro rádio-telégrafo. Eu tenho esse rádio-telégrafo, coloquei no código Morse, e o comandante da 7ª região era o Mascarenhas. Então, teoricamente, talvez ele tenha sido um dos primeiros oficiais generais a saber, primeiro ou um dos primeiros, de ataques em território nacional da Segunda Guerra Mundial, porque até então todos os ataques eram fora da linha do litoral, né, longe. E é só isso. Muito obrigado. Hein? Muito provavelmente foi mesmo. Primeiro a tomar ciência aí. Bem, não temos mais questões. Eu, assim, gostaria muito de agradecer mais uma vez a palestra do Coronel Darós e, antes que eu me esqueça, convidá-lo a nos fornecer a biografia do primeiro-tenente Darós para compor também o nosso quadro de biografias do Museu Virtual da FEB. Então, nós estamos fazendo uma vasta pesquisa com documentos e alterações e documentos também que o Exército nos forneceu para cruzar essas informações. Aí, quando se sentir à vontade, pode nos enviar. O Círio, ele é o responsável pela essa parte de biografias e estrutura delas no site do Museu Virtual da FEB. Bom? Carlos Darós, professor Carlos Darós, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a presença de todos vocês em mais esta palestra de hoje. E o Zari colocou aqui no chat, Zari, link, medalha da Divisão Azul. Tá. Que bom, o Zari encontrou a fonte que ele estava procurando na reunião de hoje, hein, Zari? Então, pessoal, olha, muito obrigada por mais esta noite. E nos vemos semana que vem, tá? Então, é isso. Muito obrigada a todos e estamos juntos.